boa noite. Hoje vamos estudar sobre o livro Conduta Espírita, escrito por Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Vamos estudar sobre a enfermidade que tanto está nos preocupando nos dias atuais. Este livro é como se fosse um livro de orientações, de como é que nós devemos nos portar diante das situações da vida. Lembrando sempre que o Espiritismo nos traz essa ideia de responsabilidade. A responsabilidade que nós temos pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. Porém, muito nos falta compreender as leis divinas para colocá-las em prática na nossa vida. Então, eu vou ler algumas partes do livro Conduta Espírita, o capítulo 35, com o título Perante a Enfermidade. Nós vamos ver a cada trecho maneiras que nós devemos emocionar, maneiras como nós devemos raciocinar para mantermos os pensamentos em equilíbrio e sempre lembrando que na medida dos nossos esforços, que são sempre observados por Deus, nós vamos recebendo também maiores proteções. Então vamos entender este primeiro conselho dado pelo espírito André Luiz. Como é que nós devemos nos comportar perante a enfermidade? Devemos sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta. Sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhes visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. É difícil. Diante do nosso ponto evolutivo, diante da nossa escala evolutiva, mas nós precisamos escutar esses conselhos, mesmo que nos pareçam ainda muito difíceis de alcançá-los, porque nós ainda estamos muito ligados à matéria e não desejamos sofrer, é lógico, mas nós precisamos desenvolver maneiras de enfrentar as dores, que jamais elas nos alcançarão de forma injusta, mesmo que nós não consigamos compreender os motivos, as causas, não nos lembramos de nada que tenhamos feito como provocação para as dores ou doenças, nós temos que entender que ao nascer num novo corpo físico, o nosso espírito recebe o véu do esquecimento para nos proteger. Para nos proteger, porque nossas memórias poderiam nos trazer sérios problemas. Teríamos muitos medos e talvez outros sentimentos negativos diante de outras pessoas. E Deus amoroso, desejando nos conduzir à evolução espiritual, nos cobre com este véu do esquecimento e nossa própria proteção. Mas diante de alguma doença, nós não podemos nos permitir a queixa nem a revolta. Precisamos manter a nossa fé inalterável. Inalterável. E a confiança em Deus. E nós podemos entender que esta confiança, esta fé inalterável, a ausência da queixa e da revolta se assemelham
ao comportamento de resignação. A confiança em Deus, de que Ele nada permite que seja injusto. Nada escapa aos olhos de Deus. Tudo é certo, tudo está certo. Claro que nós vamos compreender mais adiante, mas nós temos que ter essa certeza de que tudo que nos ocorre é para o nosso próprio bem, é para a nossa própria evolução. Mas para compreendermos melhor esses acontecimentos, importante também se faz a compreensão de que o espírito é imortal. O nosso espírito, habitante deste corpo físico que possuímos temporariamente, permanecerá vivo, pensante, capaz de decidir tudo que lhe ocorrer. Também desenvolvendo o livre-arbítrio, sempre mais e melhor, pois que cada experiência que nós vivemos, que passamos, nos trazem muitas novas orientações. Cada experiência são lições. Todas essas experiências que vivenciamos, cada uma delas, nos mínimos detalhes, sempre possuem as lições que nós precisamos prestar atenção e desejar compreender. Então, nós podemos tentar fugir um pouco desta mania de pensar que as coisas que acontecem ao nosso redor não nos dizem respeito. Nós precisamos aprender a sair deste lugar em que o sentimento do egoísmo nos posiciona. Nós precisamos conseguir olhar para os outros até mesmo como se fosse uma parte de nós. Lembrando sempre que não poderemos alcançar a felicidade, a paz plenamente, enquanto existirem sofredores ao nosso redor, tanto a nível de plano físico quanto a nível espiritual. Vamos continuando o que o André Luiz nos diz. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem, equilíbrio. Não entrar em desespero e fazer a automedicação de uma forma descontrolada. Melhor que quando nós nos depararmos com situações em que o desespero nos toma, é melhor acalmar. É melhor, então, buscar a oração para voltarmos ao equilíbrio, permitindo que nossas ondas vibratórias, energéticas, possibilitem o nosso próprio anjo da guarda se aproximar de nós e então nos instruir. E então nós vamos calmamente buscar o medicamento e utilizá-lo de uma forma moderada, racional, com conhecimento. Devemos desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos.
eu gostaria de enfatizar um pouco mais esta parte do livro. Devemos desfazer, quer dizer que ele já está falando aqui que nós fazemos ideias de temor ante as moléstias. Ele já está afirmando isso, porque ele aconselha que devemos desfazer as ideias de temor ante as moléstias contagiosas. Vamos pensar nisso. O que nós estamos vivendo nesses tempos de pandemia? Desfazer as ideias de temor ante as moléstias contagiosas usando a disciplina mental e os recursos da prece. Por quê? Porque todo pensamento movimenta, constrói formas no plano astral que nos envolve. Lembrando que o nosso perispírito ele é feito deste fluido cósmico que existe ao nosso redor. E o nosso pensamento, ele interfere diretamente neste fluido cósmico, ou seja, interfere diretamente em nosso perispírito. Nosso corpo físico é uma cópia imperfeita do perispírito, ou seja, o perispírito ele tem muito mais detalhes, ele é muito mais complexo do que o corpo físico. Então, ele tem uma força de influência sobre o nosso corpo físico muito grande. Então, nós estamos em condições de troca energética o tempo todo. Porque, na verdade, nós somos um espírito usando um corpo físico. Mas, para que este nosso espírito possa utilizar o nosso corpo físico, é necessário o perispírito, que ele se molda e que ele serve para o nosso entendimento como se fosse uma cola. Ele está no meio. Então, o nosso pensamento deve ser disciplinado por nós. Imaginem agora, diante desta situação pandêmica em que estamos vivendo, lembrando sempre que nada ocorre por acaso, nós estamos diante de um momento, de um tempo em que toda a humanidade está recebendo lições graves e de grande importância. Então nós devemos tomar cuidado se nós estamos fugindo dessas lições ou se nós estamos recebendo essas lições. Como fazer isto? Novamente, nós devemos tomar o hábito da meditação diária. Quem não consegue, quem nunca fez, começa a fazer uma vez por semana. E depois começa por 2 vezes por semana e vai indo até conseguir fazer todos os dias. No começo é um pouco complicado, porque o pensamento não para. Mas nós precisamos aprender a acalmar. Não se trata de silenciar os pensamentos, mas acalmar. Onde nós vamos pouco a pouco tomando consciência do que existe dentro de nós. Lembrando sempre que nós temos em torno de 5% de consciência e um vasto inconsciente ou subconsciente dentro de nós atuando, que também está sempre em contato com o fluido cósmico, porque o pensamento existente em nós movimenta o fluido cósmico. Da mesma maneira como o nosso pensamento faz com que o nosso corpo físico se movimente e movimentamos assim a matéria existente ao nosso redor. A consciência do que existe dentro de nós é muito importante. Por isso que nós precisamos aprender a fazer o bom uso de nosso tempo. Então, nós precisamos compreender o que acontece no mundo físico ao nosso redor.
precisamos dar atenção a isso. O que está ocorrendo? Quando nós entramos em conhecimento com o sofrimento de alguém, nós precisamos desenvolver a compaixão e orar, desejando enviar energias. Não importa se conhecemos, não importa se nós ouvimos falar que aquela pessoa não é uma pessoa muito boa ou que aquela pessoa tenha feito erros. Nós temos que tomar esse cuidado. Não devemos nós desejar nos tornarmos julgadores. Nós não estamos aqui para isso. E ainda podemos lembrar que Jesus ensinou que, assim como julgarmos, seremos julgados. E nós não precisaremos alguém que nos julgue, porque este hábito de julgar os outros não nos permitirá a própria paz, porque nos julgaremos. Por isso a encarnação é tão importante. Conhecer o que ocorre com as outras pessoas, observar os comportamentos de outras pessoas, para conseguirmos observar o que vem de dentro de nós. Porque Deus nos oportuniza as situações de confronto provocativas, situações de desordem, de desrespeito, em que nós nos sentimos muitas vezes confusos, desorientados, desequilibrados, e surgem de dentro de nós o que existe em todos nós, porque nós somos irmãos aqui nesse planeta. Aflora de dentro de nós sentimentos ruins, sentimentos negativos. E nós não devemos fugir disso. Nós precisamos nos tornar conscientes. Porque fugindo, tentando não saber, ou tentando não olhar para essas nossas inferioridades, estaremos fazendo o que conosco? Perdendo tempo precioso de nossa encarnação. Porque qual é o motivo de nossa encarnação? A não ser evoluir o nosso próprio espírito. Através do mundo carnal, através do mundo material. Estamos aqui. Então, nós necessitamos cuidar. Quando aqui diz desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, não está dizendo que nós devemos desrespeitar os perigos, ou que nós, desfazendo o temor, nos tornaremos corajosos, enfrentando os perigos ou as moléstias contagiosas, como se fôssemos invencíveis. Não, nós não podemos agir assim. Existe a lei da conservação e nós devemos ter esta responsabilidade. Temos que tomar cuidado, prestando atenção no que ocorre ao nosso redor. Porque assim como nós temos a responsabilidade pelos próprios pensamentos, independentemente do que ocorrer ao nosso redor, os nossos pensamentos, sentimentos, vontades vão com toda certeza alterar o fluido cósmico ao nosso redor, alterar o nosso perispírito, consequentemente alterar a composição do nosso corpo físico. Os cuidados devem ser sempre respeitados, mas, acima de tudo, lembrando desta força poderosa do pensamento. O pensamento deve ser controlado, disciplinado por cada um de nós. Vamos seguindo. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual. Prova espiritual. Não nos ocorre por acaso. É uma prova. É consequência de algo que fizemos nesta encarnação
ou em anteriores. Lembrando que Deus nos oferece as provas sem fazer pesar sobre os nossos ombros algo que nós não teremos forças para suportar. Deus apenas nos dá as provas quando nós temos as condições de suportá-las, de superá-las, de aprender com elas e avançar na nossa caminhada evolutiva. Deus é amor, Ele nos ama, Ele não nos castiga, Ele nos traz estas provas como caminhos de aprendizado. Então, sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. Como nós vamos fazer isso, não é? A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. A intensidade do sofrimento varia de acordo com a confiança na lei divina. Eu acho que aí chega um momento que nós temos um termômetro para medirmos a nossa fé. A fé em Deus, a fé na lei divina é algo que nós precisamos construir em nós. Os estudos, através das palestras que temos tantas, dos nossos mestres como Divaldo Franco, e tem outros, os livros, Chico Xavier, Divaldo Franco e outros. Fazendo estes estudos, nós poderemos compreender a lei divina em atuação em todos os tempos. É claro que durante um período como este que estamos vivendo, todo o planeta, podemos sentir medos, podemos nos assombrar, mas ao mesmo tempo nós podemos observar em nós como é que nós estávamos vivendo até agora. De que maneira que nós estávamos conduzindo a nossa própria encarnação. Será que nós estávamos nos preparando para uma experiência de grandes lições, de grandes aprendizados como esta? Ou será que nós estávamos vivendo, correndo atrás do tempo, com pressa o tempo todo, usando nossos lares como dormitórios, considerando nossos familiares talvez como empecilhos para alcançarmos nossos objetivos, tornando-nos insensíveis ou impacientes diante de nossos familiares ou de pessoas outras próximas a nós. É certo que o mundo estava andando rápido demais, apressado demais e se desviando dos motivos verdadeiros da nossa existência. É certo que a humanidade está percebendo coisas que antes não percebia, porque Deus deu um jeito de diminuir a nossa velocidade, de fazer todos nós pararmos para pensarmos,
É certo que aquela frase que todo mundo conhece, que aquele que não aprende pelo amor vai aprender pela dor. Não precisamos da dor para aprender. Mas, logicamente, necessitamos prestar atenção em todos os chamados amorosos que recebemos. Mas quando nós estávamos andando com tanta pressa, criando em nós caricaturas tensas, alterando todo o fluxo energético e sanguíneo do nosso corpo, com tensão, com preocupações em relação à matéria, é certo que nós estávamos um tanto distantes do que deveríamos realmente fazer. E tão distante estávamos que podemos ter a certeza de que muitos convites amorosos nós recebemos ao longo do tempo, mas nós não conseguimos ver, não conseguimos escutar. E por isso que Jesus disse: quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que escute. Então, agora que esse chamado se tornou ou está se tornando doloroso para todos nós, estamos com maior interesse em buscar o alento, as dores da alma, porque não são as dores do corpo físico que mais doem, mas sim as dores da alma. Por isso, este texto é de grande importância para conseguirmos refletir, conhecendo-nos mais intimamente e tentando compreender que se nós nos transformarmos intimamente em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas vontades, nós estaremos deixando de construir toxinas ao nosso redor e em nós. Consequentemente, se não estaremos mais construindo toxinas, estaremos então construindo a saúde, fluidos bons ao nosso redor e em nós. Essa consciência é importante. Mas como nós podemos saber qual é o comportamento, pensamento, sentimento correto? Estudando as leis divinas. Mas aqui nós temos neste livro, como se chama o título? Conduta Espírita. Nós temos aqui orientações que podem nos guiar, nos fazendo entrar neste caminho que está de acordo com os ensinamentos de Jesus. E todos nós que nos esforçarmos por nos transformar intimamente, não é nos esforçar para transformar os outros, não é essa a tarefa de nenhum de nós. Nós estamos aqui para construirmos um espírito novo dentro de nós. Através dessa transformação que nós podemos fazer em nossas ideias, nossas convicções, nossas crenças, nossos sentimentos, nossas vontades. Quando conseguirmos fazer pequenas modificações, porque ninguém de nós pode pensar que nós poderemos fazer grandes modificações em pouco tempo. Por isso que nós podemos sempre lembrar, quando nós estivermos com pressa, nós devemos nos lembrar,
Nosso espírito já está vivendo há milhares de anos. E temos pela frente simplesmente a eternidade. Então a pressa não deve ocorrer. Porque nós, quando temos pressa, quando nós nos agitamos, nós desequilibramos nossas energias. É necessário ter uma velocidade para que este fluxo possa andar livremente em nós. Podemos imaginar, por exemplo, os batimentos cardíacos. Tem um mínimo e um máximo. Existe dentro daquele padrão, está saudável, fora do padrão, adoece. Então, quando nós nos apressamos, quando nós nos agitamos demais, é a mesma coisa nos colocando como se nós estivéssemos nos colocando em taquicardia. Acelerado. É necessário acalmar. Acalmando, nós poderemos receber as influências do próprio anjo da guarda. Porque quando nós optamos por agir, por pensar de forma diferente da aconselhada por Jesus, estaremos produzindo toxinas, estaremos produzindo camadas densas ao nosso redor, impedindo que bons espíritos venham ter conosco. Por isso que a calma é tão necessária. Toda meditação, toda reflexão, ela deve ser feita com calma. E parece que a calma é uma das virtudes que foram abandonadas por todos nós. E nós precisamos agora tomar o contato novamente com esta essência, porque dentro de nós estão as leis de Deus, é intrínseco. Mas enquanto os nossos olhos ficarem olhando apenas o que existe materialmente ao nosso redor, não teremos olhos para ver. Enquanto nós ficarmos escutando somente aquilo que nos distrai, que nos torna muito agitados, não teremos ouvido. Não poderemos escutar os conselhos divinos. Então nós precisamos entender que a intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. A fé. A fé é algo que nós podemos desenvolver. Novamente lembrando da necessidade da observação. Novamente lembrando da necessidade dos estudos, de uma boa leitura e da reflexão. Desenvolvendo a calma em nós para conseguirmos entrar em contato com estes seres iluminados que estão ao nosso redor sempre. Deus nos presenteou com um anjo de guarda, como chamamos, podemos dizer um amigo, podemos chamar como mentor. Deus nos presenteou. Jamais estamos a sós. E sempre que quisermos, poderemos elevar os pensamentos e fazer a pergunta, pedir o auxílio. Quando tivermos uma dúvida, fazer ou não, podemos orar e pedir e aguardar. Não precisamos receber a resposta imediatamente. Calma. Receberemos a inspiração. Durma uma noite aguardando, exercitando a paciência, exercitando a resignação. Vamos adiante. Devemos aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção
e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. Vamos prestar atenção aqui. O conselho que ele nos dá: devemos aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena. Ou seja, quando algo nos ocorre, nós precisamos buscar os médicos, precisamos, porque Deus permitiu e permite, porque tudo está sob o comando de Deus. Toda a tecnologia, todos os medicamentos, tudo isto foi permitido por Deus para que fosse melhorado os recursos fornecidos a nós, seres encarnados. Por isso nós podemos lembrar que a esperança de vida está já em torno de 70 anos, enquanto que há alguns anos atrás era muito menos. E esses índices estão aumentando. O corpo humano recebendo melhor tratamento está sujeito a durar mais tempo. O nosso espírito tendo este presente de poder viver por mais tempo na mesma encarnação, acumulando os conhecimentos para que possamos envelhecer com a mente saudável. Então, nós não podemos viver pensando que nós podemos contar exclusivamente com os cuidados dos espíritos. Sim, nós temos o anjo da guarda, o espírito protetor. Mas o espírito protetor ele não está tão interessado assim em nosso corpo físico. Ele se dedica muito mais aos nossos pensamentos e sentimentos. Porque nós, estando encarnados aqui, em plano físico, possuidores de um corpo físico material, nós precisamos dar o máximo de nós para cuidar deste nosso corpo físico. Devemos cuidar da alimentação, devemos cuidar dos exercícios, da postura, devemos cuidar de nossa higiene. Devemos tomar esses cuidados com o corpo físico, não sobrecarregando o nosso corpo físico. Temos que respeitar, cada pessoa precisa aprender a conhecer os limites de si, os limites do seu corpo físico. Porque está acumulado em nós as consequências do que nós vivemos em outros tempos. E todo o cuidado que nós tomamos é muito bem avaliado por Deus e nos traz merecimentos maiores, assim como o descuido que tivemos em outros tempos, ou que temos, também é avaliado e nos trará como consequências doenças ou outros problemas. Porque nenhum distúrbio físico ocorre sem ter antes ocorrido uma causa para isto. E Deus bondoso e justo sempre vai nos trazer as situações que nos competem, enfrentar, aprender e avançar, evoluir. Então a vida é algo maravilhoso que nós precisamos tomar como algo de muita importância, conservando o máximo que pudermos, mas não temendo, não entrando em desespero, mantendo sempre a calma, desenvolvendo
a calma, a paciência, a resignação. Porque o corpo físico é como um instrumento que nós ganhamos, que logo deixará de ser o nosso instrumento. Voltaremos à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Assim como nós voltamos todas as noites quando o nosso corpo físico adormece, nós vivemos no mundo espiritual em completa liberdade. Retornamos quando o corpo físico acorda, para termos a experiência tão necessária aqui no plano material. E nós precisamos ter esta vivência no plano espiritual em liberdade durante o tempo que o corpo físico dorme, porque senão nós não aguentaríamos. Seria difícil demais para nós. E um plano interfere no outro. Por isso que a meditação ela serve como talvez o melhor medicamento, um dos melhores medicamentos. O outro medicamento fantástico é a oração. O outro pode ser considerado também o estudo, a reflexão. Porque através da meditação, da oração, da reflexão, nós podemos entrar em contato conosco, conscientizando a respeito daquilo que pensamos, que sentimos e que temos vontades. Nós precisamos aprender a dirigir adequadamente nossas vontades, para não nos tornarmos presas de nossas próprias vontades, que estão muito mais ligadas aos erros que cometemos no passado, que nós podemos chamar de tendências existentes dentro de nós. Todos nós temos tendências, as tendências que nós trazemos de outras vidas. Mas uma vida nova, esta que estamos encarnados, ela serve para que possamos justamente nos curar de nossas tendências desenvolvidas em outros tempos. Porque através do conhecimento nós podemos identificar em nós aquilo que não está de acordo com as leis divinas. E então, identificando, nós vamos nos esforçando para curar em nós, sempre com calma. Sempre com calma, com persistência. É comum acontecer no início da meditação, da reflexão, é comum nos darmos conta de tantas características ruins dentro de nós, distantes do grande mestre que nos deixou o exemplo, Jesus. E então podemos desenvolver às vezes alguns pensamentos de que, eu estou tão distante disso, eu nunca vou conseguir. Nós não podemos permitir esse tipo de pensamento em nós, porque sim, nós conseguiremos. Se não for nesta encarnação, será na próxima. Se não for na próxima, será mais adiante, mas conseguiremos. Porque quem está no controle de tudo é Deus. Se nós nos comportarmos como filhos rebeldes, necessitaremos mais tempo para aprendermos a lição do nosso Pai. Esta frase que André Luiz deixou, a eterna sabedoria, tudo dispõe em nosso proveito. Olha que lindo isso. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Como é bom acreditar nisso. Traz calma, traz a resignação, traz a paciência, mas traz a esperança, porque nós podemos olhar ao futuro e nos enxergarmos muito melhores do que hoje. Se existe hoje dentro de nós algum medo, alguma perturbação, no futuro não as teremos mais, porque hoje nós nos decidimos a fazer o esforço maior
em modificar dentro de nós tudo aquilo que for necessário para que a vontade de Deus se faça em nossa vida. É claro que nada acontecerá sem o nosso próprio esforço. Está nas nossas mãos, na mão de cada um, transformar a si com este objetivo, não o objetivo de transformar os outros. Aí nós vamos nos tornar exigentes aos outros, esquecendo-nos de nossas próprias responsabilidades. Afirmar-se mentalmente em segurança, acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo. Olha só, afirmar-se mentalmente em segurança, com a fé. Repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço. Repelindo palavras e pensamentos de desespero ou cansaço. Na fortaleza de sua fé. Que conselho lindo! E todos nós vamos conseguir, sim, com toda certeza, porque é da vontade de Deus. E tudo aquilo que é da vontade de Deus se fará. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aqui nós podemos compreender. Existem doenças que nós simplesmente precisamos ter a resignação. Claro, buscando concurso médico, fazendo os tratamentos adequados, com a responsabilidade, com o amor, com o cuidado. Mas não precisamos desejar que a doença pertinaz se extingua. Ela vai durar o tempo que for necessário, porque Deus está no comando e não permitirá alguém se manter doente pelo tempo desnecessário à sua própria evolução. Muitos de nós guardam em seu perispírito grandes cotas de toxinas pelas maldades, pelos equívocos, pelos erros cometidos em tempos anteriores. E todas essas toxinas precisam ser derramadas. E por isso, podemos passar longo tempo adoecidos, mas a doença do corpo físico não necessita fazer a doença do espírito. O espírito nós podemos transformá-lo de uma forma saudável. Nós devemos, aliás, como? Cuidando dos pensamentos. Afirmar-se mentalmente em segurança, como ele aconselha. Mantendo a fé, acreditando nas leis divinas, na providência divina. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda, a purificação do nosso espírito. Precisamos nos limpar, mesmo que não nos lembremos de nada do que fizemos. Precisamos ter a confiança que Deus é amoroso e justo com todos nós. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. E como nós podemos ver exemplos de que uma pessoa, quando era saudável, sempre em busca de diversões e de coisas materiais, mas quando teve que se deparar com alguma doença, em que teve que parar os seus movimentos, o que aconteceu? Despertou para a religião. Então, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. Quando não se pode mais ir atrás de todas as diversões, de todas as conquistas materiais, fica-se dentro de um corpo
necessitado do repouso com o tempo disponível. E então busca-se a convicção religiosa, os conhecimentos necessários para acalmar a alma. A enfermidade pode ser considerada um termômetro da fé. E vamos encerrando com uma frase que Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos refletir sobre este texto de hoje. Desejo a todos boas meditações, bons aprendizados e até o próximo estudo. Boa noite.